minha turma! Vamos para mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos falar sobre essa queda absurda que está acontecendo na bolsa e a minha carteira não podia estar diferente, está tudo despencando, tudo derretendo e é isso que a gente vai ver agora. Aqui no site da Rico, que é a corretora que eu uso para fazer meus investimentos, eu tô com um patrimônio total de 23.228,78. Mas para fazer essa análise, para mostrar tudo para vocês, eu vou usar o site do Investidor 10, que por aqui a gente consegue ver mais detalhes, eu consigo mostrar as coisas mais completas para você. Aqui na carteira do Investidor 10 eu estou com um saldo bruto de 23.188, tá uma pequena diferença aqui, aqui tá 3.228, aqui tá 3.188, mas deve ser alguma coisa de atualização, por isso que tá diferente, tá pessoal? Não tem nenhuma mentira aqui não, é tudo às claras para vocês aqui. E pessoal, eu tava fazendo um vídeo ontem pro canal e eu observei uma coisa que eu nunca tinha observado. Essa carteira nunca teve uma queda tão absurda como tá tendo nos últimos tempos. Em agosto, se a gente olhar aqui, a gente estava com ganho de capital de R$ 1.700, 1.703, e agora a gente está com ganho de capital de R$ 191. Eu fiz até uma continha simples aqui, uma regrinha de 3, que eu peguei o valor total do patrimônio ali no Investidor 10, que está 23.188, está para 100, assim como 1.511, que é esse 1.703 menos 191, essa diferença aqui, né? Está para 6,52, ou seja, uma queda de 6,5% aqui na carteira. Uma queda muito brusca. Eu nunca presenciei uma queda tão absurda, tão brusca aqui na carteira, e é sobre isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Aqui em ações, a gente está com uma variação bem magrinha, de 0,71%, mas a rentabilidade ela continua alta, está em 56,14%. E qual é a diferença entre a variação e a rentabilidade? A variação é a relação do meu preço médio com o preço atual. Então, se a gente olhar aqui, o meu preço médio no Banco do Brasil, por exemplo, está em R$ 26,80. Mas o preço atual está em 24,71. Então a variação está em menos 7,81%. Agora a rentabilidade está em 100% aqui, 101%. Por que a rentabilidade está alta assim? Porque a rentabilidade ela tem os proventos também, os dividendos que a empresa distribui. Ele até fala aqui, ó, rentabilidade. Usamos a rentabilidade ponderada. Esse método permite ver a rentabilidade da carteira excluindo distorções causadas pelos aportes ou retiradas. Considera o pagamento de dividendos. Então a gente observa aqui que na minha carteira de ações a rentabilidade continua muito boa. O que os ativos que estão na verdade em negativo são os ativos que eu não estou focado nesse momento em dividendos, que são exatamente a Auren e a Cosan. São ativos que eu penso para o futuro, são ativos que eu penso em valorização com o tempo. A Auren está se estruturando, ela acabou de comprar a ES Brasil. A Cosan também, ela está se estruturando também de acordo com os objetivos dela, que é exatamente montar um portfólio diversificado em empresas que são irreplicáveis. Ela tem a Vale, por exemplo, tem a Compass, que é de gás, tem a Raízen, que é do etanol. Então é uma hold, né, bastante diversificada e ela pensa em empresas que são irreplicáveis. Tem uma outra empresa aqui que eu invisto também, que é pensando no longo prazo, que é o Banco ABC. Então, as empresas que eu estou focando para o longo prazo, você pode ver que elas têm a rentabilidade realmente menor, que é o Banco ABC aqui 2% positivo, a Auren caiu, a Cosan também tá caindo bastante. Mas, no geral, as empresas que eu invisto são focadas em proventos. E as que são focadas em proventos, elas estão fazendo o papel delas aqui. O Banco do Brasil está entregando bastante proventos, tanto que a rentabilidade está muito alta. A Petrobras, que eu também estou focado em proventos, também está com a rentabilidade muito alta. A ISA, que também eu penso nela para o longo prazo, ela está se estruturando bastante. Também está vindo bem legal também, a rentabilidade dela está mais baixa, que eu tinha esquecido de falar. As que estão mais baixas aqui, pessoal, são as que eu estou pensando para o longo prazo, se a gente parar para analisar aqui. Porque a Taesa também está com rentabilidade boa, Sanepar rentabilidade boa, inclusive a Sanepar tem uma indenização bilionária aí para cair com o tempo. Inclusive, eu acho que a Sanepar ela pode crescer muito com o tempo, apesar dos proventos que ela distribui também. Caixa Seguridade, que eu também penso nela para o longo prazo, é uma empresa nova no mercado de ações, mas também está com uma rentabilidade muito boa. Itaúsa está com uma rentabilidade boa. Inclusive, eu estou com um olhar bem voltado aqui para Itaúsa. Para Itaúsa, o Banco do Brasil, né? Tem algumas empresas aqui que eu estou olhando que estão bastante descontadas, pessoal. O Banco do Brasil caiu bastante,
está agora em 24,71, eu vim aportando abaixo de 27, eu já estava mandando a brasa aqui no Banco do Brasil. Agora 24,71 tá demais para mim. Quero muito comprar mais. A ISA aqui também tá caindo bastante, tá em 24. Taesa também tá caindo bastante. Tá tudo caindo bastante, pessoal. Mas agora a Itaúsa, esses dias, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Isso foi agora, pessoal. Isso foi agora. Aqui, ó, nos últimos 7 dias, ela tava aqui, ó, 10,44. Ela foi para aqui, para 9,80, teve uma queda muito grande aí nos últimos dias, então eu tô olhando bastante para a Itaúsa aqui. E pessoal, isso aqui não é recomendação nenhuma de compra de ativos, tá? São só as coisas que eu tô observando aqui nessa movimentação do mercado, e é assim que basicamente está a minha carteira de ações, tá, pessoal? E antes de continuar nossa análise, gostaria de pedir para você dar aquela força pro canal, não deixe de se inscrever, de clicar em curtir. Para você não custa nem 5 segundos, mas para mim faz toda a diferença para esse conteúdo alcançar outras pessoas. E desde já agradeço muito a vocês. Agora indo para a minha carteira de fundos imobiliários, pessoal, que é aqui que o negócio tá brabo mesmo. A variação está em menos de 16,58%, com a rentabilidade negativa também de 22,08%. Pessoal, tá tudo no vermelho aqui a variação, tudo no vermelho. O único que está no verdinho aqui, que está sobrevivendo, é o BRCO11, que está com 0,31%. Tá respirando por aparelhos aqui, tá fraco toda a vida. Mas vamos manter a calma, que esse momento que a gente está vivendo, o IFIX está em queda. Então, se você tem uma carteira de fundos imobiliários, possivelmente ela também está no negativo. Então, não vamos entrar no desespero aqui. A mesma situação que eu estava falando para vocês nas ações, repete aqui também, ó, variação negativa, mas a rentabilidade positiva aqui dos ativos. Agora, esses ativos aqui que estão com a rentabilidade também negativa, a gente tem que entender o que está acontecendo. O BRCR11, ele está com uma variação aqui também negativa, com a rentabilidade negativa aqui. Mas o que está acontecendo com o BRCR11? Ele é um ativo, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas, e desde a pandemia é um fundo que vem sofrido muito. Os fundos de lajes corporativas vêm sofrendo muito. Aqui a gente tem uma variação nos últimos 12 meses de menos 20,85%, mas não se iluda aqui também com esse dividend yield de 13,25%, é um dividend yield muito alto, mas o dividend yield ele tem a ver com o valor da cotação, é o dividendo sobre o valor da cotação aqui. Então por isso que está um dividendo tão alto, porque a cotação ela caiu bastante. Então o dividendo em relação à cotação está muito alto. Essa é a questão. O BRCR11 está vivendo um problema de vacância muito grande, e é isso que está fazendo as cotações dele caírem bastante. Está tendo uma dificuldade muito grande para se reestruturar aqui depois da pandemia. Todo o setor de laje corporativa aqui está passando um momento muito difícil. Já que o RPR11, pessoal, está passando uma dificuldade muito grande também por conta da questão macro. Eles estão tendo uma questão muito grande com isso. Então o que eles estão fazendo? Eles não estão conseguindo fazer emissões para poder investir cada vez mais. Então eles estão apanhando bastante aqui, com uma variação negativa de menos 15,63%, o dividend yield de 21,89%, mas mais uma vez não se iluda, é porque a cotação está caindo bastante. E qual o movimento que o RPR11 está fazendo, pessoal? Eles estão fazendo um movimento de reinvestir nos próprios empreendimentos para que eles possam acabar logo as construções, para eles poderem distribuir esse valor para os seus cotistas. E nos fundos imobiliários, aqui a gente tem uma memória muito curta, a gente quer saber dos proventos, né? Até porque esse é um ativo de high yield, né? Ele é focado em dividendo muito alto. Então nesse momento ele está divulgando pouco provento, ó. Ele até aumentou um pouco em relação ao mês passado, ele anunciou ontem 88 centavos, em relação ao mês passado foi 87, ele aumentou aqui 1 centavo aqui por cota, porque ele está fazendo esse movimento, de ao invés de ele estar distribuindo para os seus cotistas, ele está reinvestindo nos seus ativos, para eles acabarem logo com essas construções, para poder distribuir mais proventos para a gente. Então esse é o momento que o RPR11 está vivendo. Inclusive tem uma coisa que eu não gosto no RPR11, que eles demoram muito para divulgar relatório gerencial. Apesar deles fazerem lives com seus gestores, eu gosto dessas lives, mas eles não divulgam relatório gerencial com frequência
aqui nos sites, né? Ele não divulga esse relatório para gente. E o HCTR11, pessoal, é aquela novela que a gente está vivendo também de inadimplência. Inclusive eu trouxe aqui para vocês também, ó, a variação nos últimos 12 meses de menos 16,30%, o dividend yield nos últimos 12 meses de 17,14%, mesma situação dos outros ativos, um P sobre VP aqui de 0,23%, ou seja, um P sobre VP muito baixo. Então, por exemplo, uma cota que estaria R$100, você vai estar pagando R$23 por essa cota, é um desconto absurdo. Está aqui a cotação a 26,13, está uma queda absurda, mas isso aqui tem motivo, pessoal. É a inadimplência absurda que está acontecendo aqui no fundo. Deixa eu mostrar para vocês, eu trouxe aqui, ó, cadê? Aqui, ó, eles até colocaram um resumo da carteira de CRIs. Em dia, tem só 17%, ou seja, se você tem 100 ativos lá, então só tem 17% te pagando, só tem 17 ativos te pagando, tem 77% aqui em negociação, que eles chamam de waiver, que estão lá para frente, estão postergando essa dívida cada vez mais, e a inadimplência é de 6%. Mas o que está pagando mesmo são só esses 17%, por isso que está caindo muito. É uma queda muito grande, pessoal. E agora, por que eu não me desfaço aqui do HCTR11, por exemplo, pessoal? Porque isso aqui é quase como se fosse uma memória para eu não dar mole de investir de novo num ativo tão arriscado como esse. Ainda tem um outro fator, né, pessoal? Que é o seguinte, se eu for vender ele agora nesse prejuízo que eu tô, qual ativo que vai estar me pagando 1,34% ao mês? Não tem, né? Então eu deixo ele aqui paradinho para me recordar desse desespero que foi investir no HCTR11. Mas está tudo certo, pessoal. É isso aqui que está acontecendo hoje na minha carteira. Mas aí depois de ver isso tudo aqui, a carteira do jeito que está, a gente tem que pensar o porquê que isso está acontecendo também. Além desses ativos que estão caindo porque eles têm alguns motivos específicos, o que está empurrando tanto, o que está batendo tanto na cotação dos fundos imobiliários, nas ações, por que está assim? Se a gente for aqui no site do Tesouro Direto, a gente começa a ter uma noção aqui, porque o Tesouro Pré-Fixado 2027 está aqui uma rentabilidade anual de 14,02%, o IPCA+, está IPCA mais 7,14%. Galera, é uma taxa muito alta para você não correr risco, né? Eu digo que até é insustentável. A Selic hoje a 11,25%, o IPCA mais 7,17% é muito alto. Então o que você prefere? Ficar correndo risco aqui na renda variável ou ir aqui para o título público e ficar de boa recebendo essa rentabilidade? É o que as pessoas fazem no efeito manada. Elas olham aqui essa rentabilidade boa, só querem saber da rentabilidade, não tem risco, então já joga o dinheiro aqui, tira tudo da renda variável e faz esse movimento. E uma outra coisa que corroborou também para essa queda absurda foi a fala do Haddad na última quinta-feira. Esse vídeo está sendo gravado no sábado, dia 30/11, na última quinta-feira, dia 28/11, o Haddad fez um pronunciamento também pelo pacote de corte de gastos. Isso foi pela parte da manhã. Quando foi de tarde, a bolsa estava derretendo, o mercado não viu a fala dele com bons olhos, e isso também corroborou para essa queda absurda. Então tem tanto de um lado a taxa de títulos públicos com taxas absurdas, tanto o Tesouro Selic quanto o IPCA+, e por outro lado tem essa questão também do risco fiscal, essa insegurança que o mercado tem sentido com essa questão de gastos do governo. Então acho que deu para sacar mais ou menos como é que está essa questão, por que está caindo tanto assim a carteira, o mercado no geral. E agora uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui também é o ETF, que é o IVVB11 que eu tenho, que ele replica as 500 maiores empresas americanas, que são Apple, Microsoft, Netflix, Coca-Cola, essas empresas que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Mas esse IVVB11, ele é um ETF brasileiro, esse dinheiro ele continua aqui no Brasil em reais, mas ele replica um ETF americano chamado IVV, que é esse ETF que replica as 500 maiores empresas americanas. É uma vontade que eu tenho, inclusive, de investir diretamente no exterior, porque dessa forma eu consigo ganhar de duas maneiras. Tanto na parte de câmbio, que é o dólar valorizado em relação ao real, quanto na parte das empresas mesmo, que elas vão se valorizando ao longo do tempo.
Se a gente olhar aqui, o meu preço médio está em R$ 243,78, o preço atual está em R$ 402 reais. É uma variação absurda aqui de 65,25%, uma rentabilidade total aqui de 72,46%. E o que eu queria trazer para vocês nessa questão do IVVB11 é a questão da diversificação, da importância da diversificação. Porque essas outras duas classes de ativos aqui, tanto as ações como os fundos imobiliários, eles estão totalmente expostos ao nosso mercado brasileiro. Enquanto o IVVB11 ele está exposto no mercado americano. Se não fosse o IVVB11, com certeza a variação aqui da carteira estaria negativa. É quase que algo proporcional mesmo, é relativamente proporcional aqui. Porque se as ações, se os fundos imobiliários estão caindo, o real está caindo frente ao dólar, o ETF, o IVVB11, ele está subindo proporcionalmente nessa mesma lógica. É o Brasil caindo e os Estados Unidos subindo. Então, em algum momento que o real comece a valorizar, o IVVB11 ele também vai começar a cair. É quase que uma balança para a carteira. Quando o real está indo mal, o ETF está subindo. Quando o ETF aqui está caindo, as ações dos fundos imobiliários estão subindo. Então é essa diversificação que eu acho importante também da gente atentar para a gente estar protegendo de alguma forma a nossa carteira. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, essa visão da minha carteira em relação ao mercado de queda, até para se você estiver num momento de desespero, para você ter calma, mas isso tudo também tem a ver com o conhecimento que você tem em relação à sua própria carteira. Se você sabe os ativos que você tem, o que está acontecendo com eles, isso tudo é muito importante. Se você tem uma estratégia bem definida, tudo isso, pessoal, são coisas muito importantes para que nesses momentos a gente mantenha a calma, tá bom? Então se você chegou até aqui, deixa eu me apresentar, eu me chamo Gabriel Barreto e esse é o canal Músico na Bolsa. E se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever, de clicar em curtir e compartilhar para outras pessoas. Vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou e fui!